Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Volta Redonda. Neste bloco, candidato pergunta para candidato. O tema é livre. Lembrando que o tempo da pergunta é de 1 minuto. Resposta e réplica, 2 minutos. E a tréplica, 1 minuto. Vamos então ao sorteio para saber quem começa perguntando. Nós temos aqui quatro nomes. A primeira pessoa a perguntar é a candidata Dodora. Primeiro candidato, eu gostaria que a senhora falasse para quem é a sua pergunta e aí sim pode fazê-la. A senhora tem 1 minuto. Para o prefeito Neto. Pois não. Neto, de acordo com a propaganda oficial da prefeitura, 90% das crianças de Volta Redonda têm acesso à educação infantil. Porém, segundo dados do censo do IBGE de 2011, apenas 5.832 crianças são atendidas pelas creches, no universo de 12.765. Existem mais de 5.000 crianças fora da educação infantil. Sua política continuar focada em pão e circo, reforma de praça, propaganda, ou vai investir de fato na educação infantil? O candidato Neto tem a partir de agora 2 minutos para responder. Pois não, candidato? Candidata, esses números que a senhora deu aí, eu posso garantir a todos que estão nos ouvindo, estão nos vendo, não são verdadeiros. Para vocês terem uma ideia, isso são dados do Ministério da Educação. O número de crianças atendidas em creches no Brasil é 23%. O município de Volta Redonda, segundo a chamada escolar, já atende a 90%. Candidata, nós pretendemos chegar a 100% sim, por isso estamos construindo outras creches. Eu posso lhe garantir que os teus números não são verdadeiros. As informações que a senhora está trazendo não procedem. Melhor ainda, candidata, o investimento na educação infantil, nas nossas creches, tem ajudado muito a pessoas que tinham crianças em creches particulares. Tamanho é os avanços, a qualidade das nossas creches, estão indo para as creches públicas. Nós estamos colocando creches em toda a cidade, ampliando. Creches que tinham 30, 50 vagas, estamos passando para 300, 200. Eu acho que a educação é muito importante e ela tem que ser tratada com seriedade. Não é verdade que o Poder Público Municipal de Volta Redonda faz praça. Faz também, com toda certeza. Nós estamos investindo em toda a cidade. E a educação é prioridade em qualquer governo. Ninguém que está aqui nos vendo tem dúvida disso. Ok, candidato. A candidata Dodora agora tem 2 minutos para a sua réplica. Prefeito Neto, os números que eu trago são números tirados do censo do IBGE e do censo escolar. Então, não são números meus, é só consultar na internet que nós localizaremos esses números. São atendidas 5.832 crianças e nós temos 12.765 crianças na idade de 1 a 4 anos. Agora, eu queria dizer também que no ensino fundamental, que está já universalizado, que nós temos 35.970 jovens de 5 a 14 anos, de 5 a 14 anos, e o município oferece 40.000 vagas, o Estado está empurrando para o município o ensino fundamental. Então, se não houver uma ampliação de número de vagas no ensino fundamental, breve o ensino fundamental deixará de ser universalizado também. No ensino médio, nós temos 20.328 jovens de 15 a 18 anos fora no censo escolar, no censo do IBGE, e temos 12.765 estudando. Então, nós temos ainda mais de 7.000 jovens fora da escola, do ensino médio, e, pasmem, Volta Redonda está entre as 200 cidades do Brasil em que os jovens de 18 a 23 anos são vítimas de
homicídio. Então, nós precisamos de investir realmente em educação, não só construindo escolas, construindo prédios, mas cumprindo a lei do plano de carreira 3250/96, porque essa lei não é cumprida e os nossos profissionais estão dentro da escola com salários baixíssimos, sendo complementados com abonos, com gratificações, mas abono e gratificação não é salário. Nós queremos um piso salarial. Ok, candidata. Desculpa, seu tempo acabou. O candidato Neto tem agora 1 minuto para a sua tréplica, candidato. Novamente, eu volto a afirmar que os teus números, candidata, não são reais. De 1 a 3 anos, que é a idade para creche, o município de Volta Redonda está com 90% de atendimento. No restante, nós atendemos a 100% com toda certeza. Logicamente, que ninguém aqui está falando que a remuneração dos nossos profissionais de educação são excelentes. Mas eu posso garantir que a remuneração paga pelo Poder Público de Volta Redonda não fica abaixo de nenhuma da nossa região e talvez nenhuma do Estado. Hoje, não existe profissionais de educação de 1ª a 4ª série, a 5ª série, que ganhe menos de R$ 1.400 por 14 tempos. Certamente nós gostaríamos de estar aumentando muito mais, né? Mas nós temos uma matemática aqui que precisa ser feita e temos que ter responsabilidade. Ok, candidato, desculpa. O seu tempo chegou ao fim. Bom, de acordo com as regras, o senhor continua com a palavra. Eu gostaria primeiro que o senhor dissesse para quem é a sua pergunta e depois sim a fizesse. O senhor tem 1 minuto a partir de agora. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao candidato Zoinho. Eu gostaria, candidato, que o senhor explicasse para nós essa matemática de dar a passagem, fazer a passagem a R$1, de custear aí também o aumento do trabalhador, né? Um salário digno, que eu acho que precisa também. Agora, precisamos, né, como o senhor disse, baixar o imposto, né, que eu acho que é o ideal, né? O ideal é você não cobrar a passagem de ninguém, o ideal é você não cobrar imposto de ninguém. Mas nós temos uma lei de responsabilidade a seguir. Me explique, por favor, como que o senhor vai fazer essa matemática. Bom, só um minuto, candidato. O candidato Zoinho tem, a partir de agora, 2 minutos para responder. Pois não, candidato. Temos que ter vontade política para atacar os problemas. Temos que buscar as verdadeiras prioridades. Estimativa de custo com base anual, 45 milhões. 2,7 milhões de passageiros por mês. Significa economia real para o bolso do trabalhador e para os jovens em geral. Não é custo, trata-se de investimento social. Projetos existentes em Angras, Campos, Piraí e outros estimulam o comércio e movimentam os negócios também. Estimula o campo do emprego, pois o dinheiro circula, aumenta. Olha, Volta Redonda, a passagem é uma das mais altas da nossa região. Volta Redonda tem o menor território dos municípios da região. É um absurdo uma pessoa pegar um ônibus na Amaral Peixoto, pagar R$ 2,40 para descer na vila. É um absurdo um trabalhador que trabalha de servente ou de ajudante, sair do açude, pagar até a vila R$ 2,40 de passagem e depois ter que pegar um outro ônibus para poder descer no Vila Rica para trabalhar de ajudante. Isso é um absurdo. Isso mexe no bolso do trabalhador. O governo municipal, junto com o governo federal, junto com o governo do estado, tem que dar condições do trabalhador trabalhar e fazer as economias necessárias para dar um tratamento digno para seus filhos, tanto na alimentação como na educação. O candidato Neto tem, a partir de agora, 2 minutos para a sua réplica, candidato. Pois não. Candidato, baixar impostos, dar gratuidade na passagem é um discurso muito bonito. É um discurso de todos os candidatos. Agora, nós precisamos ter responsabilidade.
o dinheiro que o poder público arrecada, eu posso lhe garantir que jamais será suficiente para você dar uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade e ainda fazer isso que o senhor está falando, de baixar a passagem. O discurso é bonito, mas a prática, candidato, é completamente diferente. Eu duvido que alguém consiga, no nosso município, com a nossa arrecadação, fazer isso que o senhor está prometendo. Custear, né, uma passagem, eu acho que o senhor tem toda a razão. Nós precisamos fazer a integração, sim, e vamos fazer. Agora, candidato, baixar a passagem, né, para R$1, o senhor tem que arcar com quase 60 milhões por ano, né? E, logicamente, a passagem vai ser aumentada a cada ano. E a cada ano o senhor vai ter que custear essa diferença. Nós temos certeza da importância que é um transporte cada vez mais em conta para a população, principalmente os mais carentes. Agora, precisamos ter a responsabilidade de fazer promessas e que teremos condições de cumprir. Olha, gente, é muito bonito a gente não cobrar o IPTU, ou melhor, receber 2 anos seguidos o IPTU da CSN, como o senhor gosta de falar, e investir na gratuidade da passagem. Agora, nós temos a saúde, temos a educação, temos o investimento na cidade, o saneamento básico, as áreas de posse que foram urbanizadas, enfim. O discurso é bonito, mas na prática eu desafio não só o senhor, mas qualquer um. Ok, candidato. Ok, candidato. O candidato Zoinho tem, a partir de agora, 1 minuto para a sua tréplica. Candidato, pois não. Eu não entendo o prefeito como ele diz que vai fazer isso ou aquilo. Ele está 16 anos no governo, teve toda a oportunidade de fazer tudo aquilo que ele prometeu para a população. Eu não estou inventando passagem de R$1. Em Angra dos Reis existe pelo prefeito do seu governo. Em Barra do Piraí existe o mesmo valor de R$1 pelo prefeito do seu governo, do seu partido. Olha, se lá existe boa vontade política, por que em Volta Redonda não pode existir? Eu vou implantar a passagem de R$1 porque eu tenho responsabilidade com o trabalhador, eu tenho que ajudar esse trabalhador a fazer as economias necessárias para dar educação de qualidade, uma alimentação de qualidade para os seus filhos e seus familiares. Ok, candidato, muito obrigado pela sua resposta. O senhor tem agora 1 minuto para fazer uma pergunta, mas antes eu gostaria que o senhor dissesse para quem o senhor vai fazer a pergunta e depois só pode ser para o candidato Jair Nogueira, não é isso? De acordo com as nossas regras. Pois não, candidato, pode fazer. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o prefeito Neto. Perdão, o senhor pode fazer tanto a pergunta para a candidata Dodora quanto para o Jair Nogueira. Pois não, o senhor tem a partir de agora 1 minuto. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o candidato Jair Nogueira. Candidato Jair Nogueira, em todas as pesquisas de opinião, a saúde é apontada como a área com a pior avaliação dos serviços, principalmente pelos que mais precisam. As maiores reclamações são a fila de espera nos postos de saúde. Tem gente sofrendo nas madrugadas. Muitos já idosos dormem nas filas. E o pior é que muitas das vezes nem assim consegue ser atendido. Outra grande reclamação é a demora no agendamento dos exames. São números os relatos de moradores que levam meses para conseguir fazer seus exames, desde o mais simples até aqueles que se tratam de doenças graves. Os pacientes, evidentemente, não podem esperar, sem falar na falta de médicos especialistas, como, por exemplo, pediatra. A sua pergunta, candidato, por favor. Pois não, candidato, sorteio a partir de agora 2 minutos para a sua resposta. Bom, candidato Zoinho, realmente o problema da saúde pública no município de Volta Redonda encontra-se numa situação que eu digo de tragédia. Vou dizer por quê. Nós temos uma propaganda falaciosa, nós temos uma propaganda que não reflete a realidade. Basta a gente andar pelas periferias desse município, do município de Volta Redonda, que a gente vê
as reclamações, a gente assiste à falta de médicos. Tive a oportunidade, juntamente com outros vereadores, de em loco constatar o estado degradado que estão as nossas unidades de saúde, sem o devido espaço, sem a devida adequação e sem profissionais de saúde. Faltam médicos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, todos profissionais de saúde, em áreas populosas. Outra coisa, não temos serviço 24 horas, não tem uma salinha de curativo, um pequeno raio-x, um exame de laboratório para diagnosticar alguma coisa, para evitar que esse paciente tenha necessidade de congestionar os nossos hospitais públicos já congestionados. Então, nós temos que realmente traçar um novo modelo, um novo programa com profissionais, principalmente com pediatras, clínicos e obstetras, e que as nossas unidades básicas de saúde possam também atender essa grande demanda reprimida, que esses profissionais sejam melhor pagos, para que eles sejam realmente atraídos para poder atender essa grande massa, esse gargalo. E essas unidades básicas de saúde precisam de ser redimensionadas e requalificadas. Ok, candidato, seu tempo chegou ao fim. O candidato Zoinho tem 2 minutos a partir de agora para a sua réplica. Pois não, candidato? Bem, eu queria me dirigir a todos os moradores que utilizam os serviços de saúde de Volta Redonda. Vamos às minhas propostas para a área de saúde. Já no primeiro dia do meu governo, vou fazer um levantamento do número de médicos, quais as especialidades que estão em falta. Na sequência, vou promover um processo seletivo para os profissionais da área de saúde. Mas vou me relacionar com esses profissionais de uma maneira bem diferente do que o atual prefeito. É por isso também que faltam os médicos em Volta Redonda. Falta de respeito aos profissionais. Para diminuir o tempo de marcação de consulta, vou implantar o Mais Consulta, um projeto que está dando muito certo em Campos. É simples, nós vamos cadastrar os médicos particulares e a prefeitura vai comprar seus horários vagos, para que a saúde não se brinca. Jair Nogueira, ontem mais uma vez fui procurado por uma mãe desesperada, cuja filha precisava do tratamento de hemodiálise. Um tratamento difícil e que a prefeitura, infelizmente, não oferece. Ela estava indignada e eu orientei, mas a minha ajuda é muito pequena para um sofrimento tão grande. Candidato, na sua opinião, por que a prefeitura, com orçamento milionário, situações como essa ainda acontecem? O candidato Jair Nogueira tem, a partir de agora, 1 minuto para a sua tréplica. Pois não, candidato? Bom, nós necessitamos de resgatar hospitais, e isso com urgência, hospitais da rede conveniada, hospitais como o Hospital Santa Margarida. Precisamos dar continuidade a um serviço que antes atendia toda a nossa comunidade e que, com essa falta de leitos para a grande maioria da população que não tem seu plano de saúde, possa atender dignamente, retornar com o serviço de diálise, porque esses pacientes estão indo para a Barra do Piraí, estão indo para a Barra Mansa. Nós não podemos realmente deixar um hospital como o Hospital Santa Margarida, com aquelas dimensões, um hospital daquele ficar assim, minguado. Nós precisamos recuperar isso. Candidato, seu tempo chegou ao fim e o senhor continua com a palavra e, de acordo com as regras, obrigatoriamente o senhor terá que fazer a sua pergunta para a candidata Dodora. O senhor tem, a partir de agora, 1 minuto. Candidata Dodora, ainda há pouco, no início da minha exposição, coloquei uma situação muito grave de uma gestante adolescente com mais 3 filhos, que não é uma situação incomum que a gente vê na periferia, e nós ficamos, assim, preocupados. Nós ficamos, assim, até consternados de ver essas crianças no estado deplorável que se encontra nessas periferias. A senhora não acha que isso pode concorrer para uma maior delinquência? E que programa a senhora teria, ou que modelo a senhora teria
didático-pedagógico para que pudesse melhorar essas condições, já que essas famílias não têm condições de cuidar dessas crianças no processo de formar bons cidadãos. Como a senhora vê essa questão? Candidato. A candidata Dodora tem, a partir de agora, 2 minutos para a sua resposta. Pois não, candidata? Candidato Jair, com certeza não é investir em aparato policial, em mais repressão e mais polícia na rua. Com certeza não é isso. Nós só vamos resolver, de fato, o problema dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adultos, investindo em educação, saúde, cultura, habitação, fazendo dessas políticas as políticas prioritárias para cada cidadão de Volta Redonda. A miséria, ela fica escondida na periferia. Nós temos uma cidade invisível, com os idosos que não são atendidos pelos programas, com as crianças que não estão nas creches, com os jovens que estão na mão da delinquência, com os trabalhadores que estão desempregados, têm as suas profissões e estão desempregados. Então, e precisa, para que essa parte da população, que é invisível, nessa cidade que é um grande espetáculo e que o cidadão acaba sendo só um figurante, ele não é protagonista, nós precisamos que ele tenha escola de qualidade, saúde de qualidade, lugar onde morar, transporte de qualidade. E isso tudo tem que ser feito, discutido com a população, fazendo um plano, refazendo um plano diretor em que dê conta de todas essas políticas e cobrando da grande empresa que tem em Volta Redonda, que se chama CSN, as responsabilidades dela com a cidade. A senhora ainda tem 30 segundos, candidata. Está dispensando tempo? Ok, então o candidato Jair Nogueira, a partir de agora, tem 2 minutos para a sua réplica. Pois não, candidato? Vejamos bem, se não fizermos nada neste momento para essas crianças que estão aí largadas na periferia, que não têm uma refeição adequada na merenda escolar, que não tem seu material em tempo hábil, seu material escolar, que não tem seu uniforme e que não tem na escola um modelo didático, pedagógico que possa atrair essa criança para a escola, com programas de desenvolvimento sociocultural, com programas de esporte dentro da escola e em tempo integral, porque essa criança é diferente, essa criança é de um lar desarmônico. Eu acredito muito que nós tenhamos que capacitar professores para essa situação em particular. A necessidade de creche, escola em tempo integral para que esta jovem possa estudar e trabalhar. Se não fizermos isso, nós vamos tratar lá na frente sequelas, sérias sequelas sociais. Nós vamos ter que criar casas de custódia, instituições para tratar drogados. Nós precisamos urgentemente tomar medidas que ainda não foram tomadas ao longo desse período todo, dessa atual administração pública. Temos que tomar essas medidas para evitar lá na frente a criminalidade. A candidata Dodora tem, a partir de agora, 1 minuto para a sua réplica. Tréplica, aliás, desculpa. Pois não. Candidato, acho que tocou no ponto-chave. Realmente, a escola de horário integral precisa de ser implantada. Ela já foi aprovada na Lei de Diretrizes e Base há mais de 10 anos e nós não temos essa escola de horário integral. Mas essas crianças, elas precisam ficar na escola, não é só para poder ficar protegida como se a escola fosse uma nova prisão, um novo tipo de prisão. Precisa de uma escola em que ela desenvolva suas habilidades, que tenha projetos culturais, que a criança possa, que a escola ofereça projetos projetos culturais, passando por todas os seus projetos na escola, que os profissionais da cultura de Volta Redonda sejam contratados para estar nessas escolas, que haja concurso público, que em cada escola tenha um animador cultural e que a escola seja, de fato, um lugar de atração, um lugar em que a criança goste de ficar e que lhe seja oferecido tudo aquilo que é oferecido fora da escola. Ok, candidata, e assim fechamos esse segundo bloco. Vamos para um breve intervalo e você não saia daí, porque na volta tem mais uma rodada de candidato perguntando para candidato. Eleições 2012, você decide na Band.